Boa noite, pessoal. Nós estamos no nosso primeiro podcast, o Cefcast, tá? E a gente vai contar um pouquinho da nossa história, da nossa equipe com as cirurgias estéticas da face, né? Como que começou toda a nossa história, né? E aí, Leandro, se apresenta você primeiro e vou apresentar por último. Então tá bom. Meu nome é Leandro Flecha, eu sou cirurgião bucomaxilofacial, formei em odontologia primeiro, pela UFMG. Sou conhecido do Vitor de muitos anos, né, Vitor? Ah, longos Conheçamos desde a infância, né? desde os 7 anos de idade, né? Então tem alguns anos nós já nos conhecemos aí. O Marcos eu conheci um pouquinho depois, né, Marcos? O Marcos a gente conheceu já tem quantos anos, Marcos? Já tem uns 6 anos Uns 6 anos, mais ou na menos, academia. na academia, é isso mesmo. Então, É, eu acabei formando em odontologia em 2009. Acabei. Eu sempre gostei dessa parte de cirurgia, né? É uma área que eu sempre admirei e acabei investindo grande parte do meu tempo para poder desenvolver as habilidades. E com o tempo, até por influência, né, de amizades também, que o Vitor também gosta muito da área cirúrgica, nós acabamos traçando um caminho bem semelhante. Ele primeiro formou um pouco antes do que eu, né? Formou 3 anos, Vitor? É, 3 Na anos. faixa de 3 anos, primeiro do que eu. E fizemos posteriormente cirurgia bucomaxilofacial, que foi o que acabou direcionando a nosso interesse na parte de cirurgias estéticas da face. Inclusive, na nossa pós-graduação, né, na especialização, a gente teve a disciplina de cirurgia plástica. E posteriormente a gente acabou direcionando. Eu conheci o Marcos posteriormente, o Marcos já estava fazendo algumas cirurgias já, e a gente foi conversando e direcionando é, essa parte nossa de direcionar formar uma equipe. formar uma equipe, né? É isso mesmo. Vai lá, Marcos, pode se apresentar? Então, meu nome é Marcos Rabelo, tenho 30 anos, formei em Diamantina, Minas Gerais. Então, assim, minha história com a estética, eu acho que, assim, desde pequeno, eu acho que tudo que eu fosse fazer na minha vida, eu acho que envolveria estética. Eu sempre gostei, assim, até da estética dos objetos. É assim, a estética sempre, eu gostei dela. Então, na odontologia não foi diferente. Eu acho que na graduação eu fui buscando me envolver mais nas resinas compostas, procurar puxar o lado mais estético da odontologia. E quando eu me formei, me especializei na harmonização orofacial, totalmente ligada à estética, né? E conheci uma grande amiga minha, a Bárbara, ela já estava envolvida em realizar os procedimentos, fiz o curso dela, aprendi com ela e desde então me apaixonei pela, pela cirurgia, principalmente a rinoplastia, que envolve também as cirurgias estéticas. E eu já conheci o Dr. Vitor bem antes, né, de me formar. Depois acabei conhecendo o Leandro e formou a equipe CEF, que um foi complementando o outro e agregando, assim, de uma forma incrível. E hoje está esse grupo aí entregando um grande trabalho aí para nossas Sete Lagoas. É isso Isso aí. mesmo. Bom, eu sou o Vitor. Eu formei em 2006, já estou fazendo esse ano aí 20 anos de formado, tá? Formei pela Unicor, que é a Universidade de Três Corações. E minha trajetória ela é um pouquinho longa, porque são 20 anos, então teve várias fases. Eu primeiro me especializei em implantodontia em 2009 e já tinha ideias também de cirurgias estéticas e de estética no geral, com a parte de harmonização. O primeiro curso que eu fiz na época foi em 2013, de preenchedores, de toxina. Comecei nessa época que a odontologia nem tinha harmonização, né? Mas eu não, na época, não peguei muito firme nessa área. A odontologia era muito criticada por quem fazia harmonização nessa época, né? O Leandro, até na época eu chamei ele, vamos entrar para harmonização. O Leandro falou assim: não, não, não acho que dentista tá na hora do dentista entrar nessa área e tudo. E eu dei uma desanimada na época. Depois nós entramos para bucomaxilo, tem 10 anos, né? Foi em 2015 e tivemos disciplinas de cirurgias estéticas, cirurgia plástica. Tivemos uma vivência hospitalar muito grande.
tanto no tratamento de deformidades faciais, como no tratamento de tumores também. E daí fomos amadurecendo as ideias, né? O Leandro, como ele disse, a gente se conhece desde os 7 anos de idade, né, Leandro? É isso aí. A gente estudava no Arthur Bernardes junto, Uhum. vivemos uma história grande de infância, de adolescência, depois estudamos para o Promove, né? Exatamente. Na sua infância, o Leandro teve um contato com o bucomaxilo, né? Com certeza. Teve um acidente com ele, né, Leandro? Não tem problema eu falar aqui, que ele caiu no toboágua de um clube, teve um trauma em face, no braço. Trauma importante, Um trauma né? muito importante. Então, a história do Leandro com a bucomaxila, eu sei um pouco, porque ele vivenciou isso, né? O Marcos já foi conhecer desde pequeno, ele achava, assim, que ia ser um dentista, me via com um carro legal, achava que, pô, vou fazer odontologia, vou ter uma condição boa, vou estudar, eu gosto disso também. Então, entramos na parte da bucomaxilo, cuidando também dessa parte do trauma e das cirurgias estético-funcionais, que é a cirurgia ortognática, né? Temos vários casos bem interessantes dos casos, bem planejados. E aí, então, em 2018, 2019, eu já comecei a querer fazer alguns procedimentos em face, tipo cirurgias de castanhares, para a gente levar o supercílio, levar a sobrancelha. E no momento também, talvez não era a época, a gente ficava um pouco com receio. O que eles vão achar? Pô, o dentista está fazendo uma cirurgia estética, mas a gente é habilitado, a gente fazia cirurgias muito mais importantes, mais agressivas, de fraturas em órbita, fraturas em mandíbula, fraturas em côndilo, que é o mesmo acesso praticamente do lifting. Então, nós decidimos, o Marcos começou a botar uma pilhazinha na gente, vamos entrar para cirurgia, vamos fazer uma rinomodelação. Aí nós entramos em consenso e vamos montar uma equipe. Vamos trabalhar em equipe e vamos começar uma vida nova, porque na odontologia a gente sempre aprende a trabalhar em dupla, mas depois o dentista ele vai trabalhar sozinho, atrás do mocho, né? Tomando decisões sozinho, e a gente achou que não era o melhor caminho para isso. Então nós decidimos, vamos montar uma equipe, nós 3, e vamos seguir firme nisso, né? Para dividir os problemas, que o dinheiro é fácil de dividir, né, Leandro? E algo até interessante, né, Vitor? Você está falando a questão do trabalho em equipe, né? Na bucomaxilo nós vivenciamos muito isso. Principalmente quando você iniciou o curso, você já virou para mim assim, Leandro, aqui o negócio é mais embaixo, porque a gente vai lidar com cirurgias de alto grau de complexidade e sozinho eu não animo mexer. Você chegou a falar isso comigo? Com certeza, né? Você não tinha entrado na Buca ainda. Eu não tinha entrado. Eu preciso de uma pessoa que eu confie e que eu sei que é responsável, que é estudiosa, altamente criteriosa. E aí começou uma equipe sem o Marcos ainda, mas não era cirurgia estética, era cirurgias de trauma, cirurgias estéticas funcionais, corretivas. Eu e o Leandro começamos fazendo. E depois o Marcos veio para melhorar e agregar muito na equipe com a visão dele também, né? E o Marcos é especialista em harmonização orofacial. E foi assim que a gente começou, né? E estamos aí estudando, tentando melhorar a técnica cada dia para melhorar cada vez mais os resultados, né? Os resultados aí de qualidade. Perfeito. E o complemento muito importante, né, de qualquer equipe, cada um vai acabar dando um pouco daquele conhecimento dele, daquela parte técnica, daquela parte que ele tem mais ali afinco, habilidade. E a formação nossa, né, de certa forma, que o Vitor é bucomaxilo, eu também sou bucomaxilo, e o Marcos é especialista em harmonização orofacial. Então, você vê que um complementa o outro. Muitos casos a gente resolve cirurgicamente, mas precisa de um complemento que a harmonização ajuda muito também, né? Eu mesmo, assim, sou muito fã da rinoplastia. Eu gosto, assim, quando termina a cirurgia da rinoplastia, fico bastante, assim, uma felicidade que é fora do comum. Vale a pena frisar aqui também, né, que o Leandro de família de dentista, avô dentista, o pai dentista, são profissionais altamente capacitados, né? Eu também tenho minha mãe dentista, tenho tios e tias cirurgiões plásticos, então a gente vem já do meio. E o Marcos, ele abraçou a causa e quis entrar nessa pela estética, pelo coração mesmo, né? Como se diz, foi guerreiro, né? Vou entrar nessa aí. E assim, eu posso falar que da minha geração, assim, de quem formou na época em Diamantina, eu acho que eu fui o primeiro do Brasil a entrar, assim, de querer nessa área da estética, focar na área cirúrgica. Mas ao mesmo tempo, né, quem acabou entrando de início pegou uma barreira, porque muitos colegas acabaram, muitas vezes, julgando, vendo
Eu lembro na época, assim, no grupo de WhatsApp da minha sala, eu tomava um pouquinho de hate. Ah, isso aí meio. Ah, não. Ficava meio com receio, sabe? Eu não. Fui, acreditei no meu sonho, acreditei naquilo que eu sempre gostei, que era estética, e fui me aperfeiçoando. Encontrei vocês, né? Que deram total, assim, know-how pra a gente montar essa equipe que hoje tá bem, como eu posso dizer, bem consolidada. É isso mesmo. E a consolidação ela vai se dando aos poucos, né? O Leandro eu tenho total confiança nele e o Marcos eu conheci ele desde pequeno, mas É, a confiança profissional, a gente conhecer a pessoa mesmo, é né? A diferente. índole da pessoa é muito importante. Então, assim, até para outros dentistas que a gente conhece, a gente sempre fala, o cara às vezes está operando sozinho, monta uma equipe, pessoas que você conhece, que você sabe, que estuda, que buscam conhecimento, que vão proporcionar a saúde para o paciente dentro do melhor do que existe, No né? ambiente possível, com certeza. Porque nós estamos num cenário que tem muita gente que acha que é muito fácil fazer procedimento, né? E não sabe o que está por trás, o tanto que a gente estuda, e a gente estuda todo dia, discute caso todo dia, o que pode Planejamento. fazer para melhorar isso, aquilo. Então, assim, cada dia que passa é tudo um treino e estudo. A gente sempre vai ficar melhor, Sempre tem sempre, né? coisa a aprender. E isso, fica preocupado no final de semana, Sim, né? sim. Alguma noite ou outra sem dormir, preocupado com o paciente também, Com né? certeza. Cirurgia não é brincadeira. Intercorrências acontecem, né? Hemorragias. Então, assim, a gente, como tem uma equipe, a gente sempre tem um profissional que está em Uma cidade em stand-by. em stand-by, assim, alerta, né? É. De plantão. Porque, às vezes, eu quero fazer uma viagem, quero fazer aquilo. Então, a gente sempre vai ter uma pessoa Pra de dar o plantão aqui suporte. na cidade para dar o suporte. Porque o suporte, como se diz, o pós-venda É o- ao paciente, é uma das coisas mais importantes, né? E quando a gente tem uma equipe, a gente consegue fazer isso com uma qualidade melhor, Tem um né? cuidado maior, Um né? cuidado maior, conversar com todo mundo. A gente conhece outros profissionais que o paciente liga, pergunta, e tem profissional que nem responde os pacientes. Então, assim, na nossa equipe, a gente está com o coração aberto para escutar todos os pacientes e sempre trilhar A melhor opção, a melhor melhor. opção possível, né? Individualizar cada caso, um caso de rinoplastia, um caso de lifting, a gente vai estudar caso a caso e para individualizar e obter o melhor resultado para aquele paciente, né? O Marcos, ele geralmente, né, Leandro, quem faz as avaliações o Marcos. Tem um primeiro É um contato, primeiro né, contato, com o a gente sempre paciente. deixa com o Marcos. O Marcos é um cara fantástico, carismático, ele é acolhedor no paciente. Então, assim, Marcos, eu vejo que você tem uma qualidade muito grande com isso, com esse acolhimento. E os pacientes a gente vê que eles gostam muito Sim. disso em você, né? O Leandro já é muito técnico, estou falando dos dois aqui, porque eu estou com os dois o dia todo. O Leandro é muito técnico, muito pontual, muito assertivo, metódico, né? E, como se diz, eu sou um cara mais ansioso, né? Eu fico preocupado com o paciente em qualquer detalhe, ó, vamos melhorar isso, aquilo. Então, nós fechamos a nossa equipe e estamos agregando algumas pessoas aí, né, para nos ajudar na equipe, outros profissionais, porque a base do CEF Instituto é uma equipe, né? E eu acho que a gente está indo para o caminho certo, né? Nós temos nosso conselho, nós temos o presidente atual do Conselho de Minas Gerais, que é o Rafael, que é um cara fantástico, que ele luta pela odontologia, pelos direitos da odontologia, né? E claro que pelos deveres, né? Quando a gente tem direitos, a gente tem dever também. E tá brigando aí nessa luta, né? Pela cirurgia Uma estética luta. da face, né? Que é pela Lei 5.081 de 66, a cirurgia estética da face, que ela tá dentro da lei. A gente tem autonomia para realizar ela, né? Sem dúvida. E aí, Marcos, conta um pouquinho aí. Você falou da rinoplastia, que é seu objeto assim Hoje é o meu xodó. de desejo, seu xodó. Fala um pouco de rinoplastia pra gente. Então, a rinoplastia, ela tem a estética funcional. A nossa equipe CEF, ela hoje trabalha na parte estética da rinoplastia. A maioria das queixas dos nossos pacientes é uma gengiva alta, quer empinar o ângulo nasolabial, quer ter um nariz refinado, às vezes queixa de uma ponta Mais bulbosa, né? bulbosa, quer refinar o nariz para combinar com Com o o rosto. rosto, ter um rosto mais equilibrado.
Então, assim, a rinoplastia encaixa perfeitamente para esses casos. Sim, tanto masculina quanto Quanto feminina, feminina, é né? importante salientar isso. A O gente, público, tanto masculino quanto feminino, tem essa necessidade. eu e o Marcos, a gente fica um pouco mais na área de rinoplastia, mas o Leandro, ele é o cara da blefaroplastia, ele resolve a parte dos excessos de pele em pálpebras, de pitose palpebral e levantamento de supercílio, né, Leandro? Fala um pouquinho pra gente dessa área aí, que estética também, né, que a estética funcional, né? Explica um pouquinho pra gente Exatamente. disso aí. Na área mais da rinoplastia, a gente acaba abordando mais a parte estética mesmo, né? É. Que é o que a gente acabou direcionando. E já na parte blefaroplastia, né, dos olhos, a gente entra na parte funcional também, né? Porque os olhos, né, a gente fala que é a janela da alma, né? E muitas vezes, com o passar dos anos, a gente observa que algumas pessoas têm um excesso de pele que acaba atrapalhando, inclusive, a visão, o campo visual, atrapalha expressar a forma que a pessoa está sentindo. Às vezes a pessoa está feliz, mas está com aquele olho caidinho, né? Um supercílio um pouco baixo, aquele farol baixo. Então, assim, a blefaroplastia vem para poder ajudar e complementar essa estética facial, né? E hoje a gente tem feito muitas cirurgias, né? Nesse caminho aí. E a blefaroplastia na sua área, Leandro, que eu li Minha sua monografia. monografia tudo, né, na bucomaxila, você fez de fratura orbitária, né? Então, assim, Exatamente. você aprofundou completamente nessa parte dos músculos, Conhecimento anatômico. conhecimento anatômico, tanto de profundo quanto superficial. Então, você se capacitou completamente para esse tipo de procedimento, né? Você tem um know-how muito grande nessa área. E foi até interessante quando eu estava concluindo, que eu acabei concluindo minha pós-graduação, especialização em bucomaxilo, um pouco depois, né, Vitor? Foi até engraçado. Sim, Você até sim. me cobrando que eu já estava com o curso praticamente, já tinha finalizado, né, há alguns anos, só que eu estava precisando defender, A sua né, tese, a né? tese. E a gente já estava fazendo as cirurgias estéticas faciais. E como uma equipe, não adianta a gente tentar abraçar todas as áreas, porque você não vai ficar bom em tudo. Você consegue, às vezes, direcionar, pega um membro da equipe, ele especializa mais numa área, o outro especializa mais em outra, e nós fomos dividindo. Então, eu acabei direcionando, inclusive, durante a minha monografia, os estudos mais para essa região anatômica dos olhos, né? Eu falo muito, o Vitor até falou também anteriormente, a questão como que o bucomaxilo trabalha, né? O bucomaxilo ele trabalha em planos profundos. Você, por exemplo, um paciente que sofreu um acidente de moto, um acidente no siderúrgico, como nós já fizemos, alguns casos também, a maioria das pessoas acha que quem opera esse paciente é um médico, é um cirurgião plástico, né, quando tem um trauma de face. E quem faz essa cirurgia é o cirurgião bucomaxilofacial. Então, o cirurgião dentista, né? Então, nosso conhecimento anatômico funcional, a gente tem que saber todos os planos, tanto a pele, quanto a musculatura, quanto a parte óssea. Então, esse domínio, de certa forma, para depois a gente aplicar na cirurgia estética facial, teoricamente a gente está no plano mais superficial. A gente não precisa nem acessar muitas vezes o plano profundo. Então, durante minha monografia, eu estudei, né, o uso de placas para poder reabilitar pacientes que têm algum problema com algum acidente, alguma coisa nesse sentido, direcionando para cirurgia estética facial, posteriormente, Sim. né? Mas não tem como separar a estética também, né, da função, né, e da saúde, porque estética é saúde também. A gente já fizemos vários casos de fraturas de face, né? Temos vários casos fotografados em que um paciente fraturou o assoalho da órbita, né? Poderia ter aí um desequilíbrio horizontal, ter algum problema, né? Um olho descer um pouco, ter uma assimetria muito grande. Então a gente já trabalha reconstruindo esses pacientes, né? Para dar uma qualidade de vida para eles, né? Já pegamos pacientes jovens. Estético e funcional. Estético e funcional, né? Então a odontologia não tem como separar. O cara teve um acidente, teve uma fratura de nariz. Quantas fraturas de nariz a gente já fez sábado, Já domingo? fez redução. Sábado, 1h da manhã, a gente indo lá fazer fratura de nariz, né? E não tinha um porquê. Eu faço uma fratura de nariz, faço uma sutura, o paciente dilacerou o nariz, reconstruo
esse nariz e não vou fazer uma rinoplastia. Então a gente está direcionando para ir para o estético e claro que o funcional também, mas a gente já faz essas reconstruções naturalmente ao longo da especialidade, né? E a odontologia ao longo dela existir, né? Tem alguns tipos de fraturas que a gente faz, né? Que fraturas às vezes do osso frontal, que é essa região da fronte aqui da testa, que a gente tem que fazer acessos grandes, né? A gente tem que fazer incisões que vão praticamente de orelha a orelha, né? Exatamente. Abrindo o couro cabeludo e rebatendo toda a estrutura do paciente para a gente conseguir acessar aquela fratura, né? Então, quem faz esse tipo de procedimento é cirurgião dentista, né? E desde 66, nossa lei permite isso. Igual o Leandro falou, a maioria da população, da sociedade, ela não sabe que é o cirurgião dentista que faz isso. Quantas vezes, Leandro, a gente já foi no hospital aqui, né, atender pacientes, e eles acham que a gente é médico. E a gente faz questão de falar para eles que a gente é o quê? Cirurgião dentista. Cirurgião dentista, né? É a nossa formação. É a nossa formação. E é uma especialidade muito bonita, porque a gente reconstrói, né, as pessoas, reconstrói a vida, a saúde da face da pessoa, né? Porque quando você fala em face, não é só a harmonização é legal, mas uma pessoa que está sem a face dela por um trauma, perdeu um nariz, tem as próteses, né, bucomaxilofaciais, que a gente faz nariz em prótese, tem prótese de orelha também, né? Então, quando a gente fala em face, tem vários pacientes que a gente vê que tiveram, foi mordido no nariz, perdeu partes do nariz, o cachorro às vezes mordeu o lábio, a pessoa perde o lábio, né? Tive um caso até de uma secretária uma vez que ligou 2 horas da manhã com o lábio todo dilacerado, que o cachorro dela tinha mordido o lábio dela. Então, como reconstruir isso sem pensar em estética? Não tem como, né? Exatamente. Então, a estética e a função, elas estão altamente ligadas, né? E que os dois estão ligados à saúde, não tem como separar, né? Com certeza. Fala um pouquinho da harmonização, Marcos, aí dos preenchedores, dessa parte também. A harmonização, eu costumo falar que é um grupo de procedimentos amplos, né? A gente tem os preenchedores, os bioestimuladores, tem as toxinas. Hoje, agora, tem novas tecnologias surgindo a todo momento, lasers prometendo mundos e fundos. E assim, até é difícil de acompanhar a evolução tecnológica, está muito rápido hoje com as IAs, tão absurdo a rapidez tecnológica, mas a harmonização facial, ela é esse grupo de procedimentos a fins de ter um equilíbrio estético e funcional também, na maioria das vezes. Às vezes, na reconstrução da face, a gente precisa usar técnicas de harmonização. A gente precisa ter o equilíbrio da face. Isso mesmo. Costumo falar numa cirurgia ortognática, utiliza-se várias métricas da ortodontia para se conseguir. Na realidade, a ortodontia, né, os professores, os grandes cefalometristas, vamos falar assim, né? Se você pegar a ortodontia, ela é fantástica. A maioria das medidas faciais que a gente tem dos ortodontistas. Você pode pegar TUID, a USP tem a própria cefalometria dela. Então, tem vários profissionais e várias entidades que desenvolveram cada uma a sua cefalometria, mas pensando o quê? Os pontos estratégicos para ter uma estética harmônica, ideal. E se você pegar livros da medicina também, que eu já peguei de harmonização, se você olhar a referência deles lá, vários livros, tem ortodontistas, né? Então não tem como você separar a face do corpo humano, né? A boca do corpo humano. É um equilíbrio, né? Então, a harmonização ela veio para ajudar a odontologia a equilibrar, né? A cirurgia bucomaxilofacial, várias cirurgias ortognáticas, né, Leandro? A gente já fez. O Marcos teve o prazer de entrar com a gente em algumas, né? Quando ele já estava na equipe. Sempre a gente buscando uma estética funcional, né? Para promover a saúde do paciente. Às vezes, durante a cirurgia, terminamos a cirurgia no hospital, diagnosticamos que o paciente precisava de posteriormente uma outra cirurgia e avisamos o paciente, olha, para ter um equilíbrio maior da sua face, é indicado você posteriormente estar realizando aquele procedimento. Complemento, né? Um complemento. Sim, com uma cirurgia ortognática, alguns casos, paciente classe 3, né, Leandro? Exatamente. A gente operou o paciente que às vezes tem o queixo muito para frente, a gente faz o equilíbriozinho, né? Chega a maxila para frente. Avançou a maxila, o que vai acontecer?
o nariz vai achatar. Vai achatar o nariz, às vezes vai gerar uma papada. E esse Então, equilíbrio, ele leva tempo. Eu gosto de planejar a face do paciente quase que uma escadinha. Primeiro essa região, posteriormente vamos realizar, atacar novamente uma outra região para a gente conseguir um equilíbrio maior. Então, assim, é degrau por degrau, porque a gente tem visto hoje uma harmonização que só coloca volume no paciente, enche o paciente de preenchedor. Taca preenchimento no malar, taca preenchimento no mento, né? mento. E às vezes o paciente tem que fazer um avanço de mandíbula, uma cirurgia ortognática, né? Hoje eu fico assustado. Um tecido que é para ser duro, né? Um avanço de um tecido duro, que é um avanço da mandíbula. Aí às vezes a pessoa... A gente já viu alguns casos, né? De paciente que fez preenchimento no mento, foi preenchendo tanto que teve uma reabsorção na região do mento. Né? Exatamente. Outros casos que às vezes o mento fica aquele mento mole, tipo uma pinguela mesmo, assim, né? Contudo demais, né? Contudo demais. As mulheres hoje têm exagerado muito no preenchimento labial, tem que tomar cuidado. Preenchedores têm que saber a região, a quantidade certa, um planejamento correto para não acontecer o que tem visto muito hoje na harmonização facial. E uma coisa que a gente tem observado muito, né? Eu até comentei com minha irmã hoje mais cedo, minha irmã também é cirurgiã dentista, né? A respeito dos congressos que a gente vai todo ano no Congresso Internacional de São Paulo para tentar atualizar, né, e pegar conhecimentos novos. O tanto que o pessoal às vezes está passando ponto com as harmonizações há um tempo atrás, alguns anos atrás. A gente observa hoje que nós estamos num caminho contrário, o pessoal tentando um caminho, um resultado mais natural, um resultado que passa mais desapercebido. Isso não só na parte de harmonização, como na parte das lentes também. O Vitor também é excelente profissional, faz essa parte de estética também. E o pessoal queria dente grande, muito branco. Agora o pessoal quer um dente que fica bonito e fica natural. Então, a harmonização facial, nós estamos no mesmo caminho. Tem paciente, é claro, aí vai de gosto também. Eu quero o nariz mais empinado, quero o nariz mais característico. A gente executa também, mas não é, teoricamente, muito nosso gosto, apesar que o Vitor tem o gosto dele. Eu gosto do nariz empinado, mas a gente vai em cima do que o paciente quer, né, Leandro? Exatamente. Então, às vezes, a gente vai postar um nariz, nossa, ficou bem empinado, mas a pessoa pediu pra gente. Exatamente. Né? Nosso objetivo é tentar atender a pessoa. Entender, né, o que o paciente quer. E dentro dos limites, né? Dentro dos limites, obviamente. Se a gente perceber que está passando, teoricamente, a gente pode, às vezes, não... Voltando nos limites, né? A gente tem aí dos cefalometristas, vamos dizer que são ortodontistas, o Ricketts, né? Ele fez a linha de Ricketts, que ela pra gente, pra estética, ela é bem legal isso, porque a gente pega a ponta do nariz, traça uma linha da ponta do nariz, lábio superior, lábio inferior e o mento, né? Então, essa linha que traça da ponta do nariz até o mento, o lábio superior tem que ficar em torno aí de 4 milímetros de distância da linha e o inferior em torno de 2 milímetros. Então, quando a gente tem uma projeção demais do lábio, né, fica tipo aquela boca de pato que a gente fala, quer dizer que o preenchimento, talvez ele não seria tão indicado, talvez um lip lift, né? O Marcos, ele tem vários casos aí de lip lift, ele especializou nessa área também, né? Então, nem sempre o preenchedor é o que precisa. Às vezes o lip lift, né, a inversão do vermelhão do lábio é mais indicado do que o próprio preenchedor. Tudo, né, tem sua indicação. Então, assim, eu gosto de falar que um rosto harmonizado é um rosto equilibrado. Os terços faciais devidamente equilibrados. E a gente até fala o que é a evolução da estética, né? O que era bonito há 40 anos atrás, talvez hoje já é um outro padrão. O padrão de beleza, ele vai alterando à medida que o tempo vai passando. Inclusive, a questão da harmonização, a gente tem a percepção, cada um tem sua percepção. E a gente tem que tentar pensar o seguinte, se aquilo não é uma tendência de um período muito curto, que às vezes você faz uma harmonização muito característica e depois você fala assim, tem que voltar atrás. E muitas vezes, né, os preenchedores, né, Marcos? Quando a gente faz um preenchedor com ácido hialurônico, por exemplo, você vai falar melhor que eu. O caminho reverso já não é tão interessante, você tem alguns malefícios, você pode ter alguns malefícios, não pode? Pode gerar flacidez, né? Quando o excesso de preenchedor na hora de remover, fica uma flacidez de pele que depois precisa ser tratada. Então, assim, na maioria dos casos te conta só a parte boa. Exatamente. E a flacidez, né? A gente falando disso, entrou no tema de flacidez aí.
Todo dia a gente vê um equipamento novo. Vai É. tratar a flacidez disso, isso. Aí ano que vem lança outro equipamento. Esse vai tratar melhor do que o antigo que você comprou. Você pagou R$200 mil no equipamento esse ano. Ano que vem já tem outro de 200 mil que fala que trata melhor que o primeiro. Então, assim, prometer é fácil, né? Agora, a gente vê que a maioria dos resultados que a gente consegue entregar é cirúrgico mesmo, né? Fidedigno. Pele, você tem que remover excesso de pele, reposicionar os planos, né? Para a gente ter uma harmonia e um resultado que não seja artificial. Então a gente tem que reposicionar tudo com muita delicadeza, com muito estudo e com muito planejamento de cada caso, né? E é interessante, né, Vitor, até complementando a questão do manejo dos tecidos, o tanto que a cirurgia estética, né, a cirurgia plástica também, né, com os médicos, evoluiu de uns tempos para cá. Porque antigamente você via, né, os casos, principalmente de cirurgias plásticas, muito característicos, com a pele muito esticada, e até pela forma que era feita a cirurgia. A evolução técnico-cirúrgica foi absurda nos últimos anos. Então, assim, você estando bem acompanhada com um profissional que domina o que está fazendo, ele consegue entregar resultados muito interessantes, rejuvenescendo muitos anos e com segurança. Mas é claro, voltando, toda cirurgia tem risco. Então, escolhendo um profissional adequado, uma equipe que você tenha segurança, você tem menos chance de ter problema. Né, Vitor? E a questão do conhecimento, né? Você está falando aí que evoluiu muito. A globalização, né, fez isso acontecer. A gente fez curso de nariz lá na Turquia, né, Marcos? E pegamos assim a melhor técnica, a técnica minimamente invasiva, que vai deixar quantidade menor de cicatriz. O minimamente invasivo está na moda, né? Quanto menos você abrir e expor e tudo, claro, né, que tem uma curva de aprendizado, né? Para você chegar no minimamente, você teve que iniciar, né, umas cirurgias abertas, maiores, mas a tendência agora é sempre ir para o minimamente invasivo, né? A gente faz a rinoplastia estruturada fechada, né? A gente fez algumas abertas, casos que não já tinham sido abertos por outro profissional, já refizemos várias rinoplastias de outros profissionais, mas a gente sempre tenta ir pelo lado minimamente invasivo, né? Preservador. O Leandro também ele faz muita parte de autoplastia, automodelação, né, Leandro? E conta um pouco dessa questão, né? Por que às vezes você faz a opção pela automodelação? Característica de orelha, né? A gente tem que também pegar a parte de anatomia, perceber também o grau de dureza da cartilagem, conchal, né? E das estruturas, que tem a hélice e a antihélice. Alguns pacientes têm essa parte da orelha, essa anatomia um pouco diferente, e ela acaba ficando um pouquinho mais aberta. É algo que incomoda muita gente também, né? Que antigamente o pessoal falava orelha de abano, né? E hoje a gente consegue resolver, de certa forma, com um procedimento, para alguns casos, não todos, né? Com a cirurgia que ela é minimamente invasiva, com acesso bem sutil e com resultado que resolve muitos casos, né? Alguns casos que pacientes tenham uma cartilagem muito dura, uma rigidez maior, a gente acaba tendo que caminhar para uma parte cirúrgica mesmo com a autoplastia. Tem que fragilizar. Então, tem que fragilizar a cartilagem, reposicionar os tecidos e consegue um resultado muito bacana também. Só voltando à questão do minimamente invasivo, que eu achei interessante a colocação, o porquê do minimamente invasivo ser muito importante também, além do acesso e tudo mais. Você imagina o seguinte, um acesso é fácil, delicado. A recuperação, ela é muito melhor. Você danifica menos os tecidos. Então, todo o processo de cicatrização ele acontece com uma maior velocidade, né? Os resultados, a gente também fala, né, que os resultados da rinoplastia hoje a gente faz estruturada com cartilagem septal, lembrando que a gente executa hoje uma rinoplastia com tecido do paciente. A gente não usa nada de biomaterial, não é, Marcos? Então, acho que é super importante essa parte, porque o nariz... Nossa filosofia é zero prótese em relação em relação ao nariz, né? Porque também tem as próteses faciais, prótese de malar, né? Prótese de ângulo de mandíbula, né? Então, assim, tem outras próteses que a gente realiza também, já fizemos vários casos. Mas no nariz... Prótese de mento aí, fizemos um senhor de quantos anos que a gente fez a prótese de mento dele?
O Venal tá com 55, mais ou menos. Não sei, acho que mais um Um pouco. pouquinho, pouca coisa a mais. Mas eu quero dizer bem. assim que o cara não tem idade, o cara queria ter um queixo, né? Queria Exatamente. estética, um semblante mais imponente, né? E isso aí com autoestima, e autoestima é saúde. Né? A pessoa tem que estar bem com ela mesma. Agora, também tem as pessoas que têm distúrbio de imagem, tem gente que nunca se aceita, né? Mas aí é um outro caso à parte. E falando das próteses faciais, né? As próteses faciais que a gente realiza, né, no nosso instituto, são todas customizadas. A gente não compra uma prótese e coloca no paciente, a gente manda fazer a prótese de acordo com a parte óssea do paciente e de acordo com o volume que vai ficar legal, né, Marcos? Então, assim, o Marcos, às vezes, ele entra em contato lá com as empresas que fabricam as próteses e é muito interessante o processo deles, Sim, sim. 3D, né, Marcos? É tudo Conta um pouquinho disso tecnológico. aí, como é que... A empresa, eu mando a face toda digitalizada, junto com a tomografia, e a empresa, ela faz esse escaneamento da face da pessoa e entrega a prótese pronta para Já faz uma projeção, né? Uma predição de como vai ficar de aquilo como ali, vai ficar. Isso. né? Uma predição de... Isso. E o paciente, às vezes, com as próteses, né? Ele aprova. Ele aprova o tanto que vai, né? Colocar de malar, de ângulo de mandíbula, e a partir daí as próteses são confeccionadas, né? Mas são próteses, né? Então, toda vez que a gente fala em prótese, você tem que pensar que é uma coisa que está sendo colocada no seu organismo. Biomaterial. Um biomaterial, né? Já que o Leandro estava falando no nariz, aí a nossa filosofia É sem biomaterial. sem biomaterial. O nariz, a gente só usa A cartilagem. gente, assim, relatos de profissionais que utilizam próteses, assim, a gente vai pela filosofia conservadora. Conservadora, né? E a nariz, a pele é muito fina, né? Então a chance de você expor um material e o material infectar é grande. E também já vi casos, né, a gente faz ortognática, pode ter uma exposição de placa pós-ortognática também, né, de exposição de materiais. Acontece. O organismo da gente, ele não gosta de nada estranho. Por mais que o material, às vezes, vai ficar ali bioativo, vai ter uma integração e tudo. No geral, o organismo da gente não gosta que nada invada ele não, né? Mas os materiais, eles têm evoluído muito e estão cada vez mais biocompatíveis, né? Então, cada vez a gente está conseguindo resultados melhores. Falando em resultados, tem aí alguns resultados vamos botar alguns pacientes nossos aqui? Não, movimentada. E essa parte, assim, que eu fico mais feliz, sabe, em ter relatos de transformações de vidas, assim, paciente agradecendo a todo instante, você transformou minha vida, isso aí não tem preço. É por isso que eu sou apaixonado por essa área e pretendo aí realizar o resto da minha vida. Vou colocar aqui, né, algumas pacientes que a gente fez a rinoplastia, né? Paciente jovem, paciente muito bonita, mas a rinoplastia deu um equilíbrio para a face dela que ela se transformou, né? Isso aí, a autoestima não tem como não se elevar, né? Então, assim, a gente trabalha sempre com a saúde e tentando melhorar a autoestima da pessoa, né? Um detalhe ajuda muito, mas a autoestima também é multifatorial, né? Tem outras, não vai ser a rinoplastia, você consegue melhorar, né, a parte estética, mas a parte do psicológico da pessoa é muito importante também, né? Certeza. Porque às vezes também a pessoa acha que vai fazer rinoplastia e todos os problemas delas vão estar resolvidos. E nem sempre é assim. Vai fazer uma blefaroplastia e acha que, vou abrir meu olhar, vou ser outra pessoa. Na realidade, o interior da gente é o que manda, né? O que a gente é por dentro. As cirurgias estéticas, elas ajudam, né? Mas é só a casca, né? E a gente tem que trabalhar sempre o interno da gente. E a importância de ter um colega também, né? Um psicólogo. Em alguns casos, a gente acaba encaminhando o paciente também, porque quando você faz uma cirurgia estética, né? Uma rinoplastia, principalmente, é uma cirurgia que você mexe no centro do rosto da pessoa. A pessoa pode demorar um pouco para poder se identificar novamente, se reconhecer. E então, o apoio de um psicólogo é importante, às vezes, nessa fase. Tanto na pré-cirúrgico, quanto no pós-cirúrgico, né? Eu acho que qualquer mudança no rosto, no início, é normal o paciente não se reconhecer, causar um pouco de... Tem a sensação de estar estranho ali, mas é super normal. É que a pessoa mudou, né? A casca mudou. Realmente mudou. Né? E isso aí, você viveu 30 anos, às vezes, com um nariz. E aí, vai mudar, muda o jogo e causa esse sentimento. Outro caso aí, que a gente vai passar alguns casinhos aí, tá? De Instagram mesmo, que a gente tem.
as nossas pacientes, elas, a gente faz a rinoplastia, realmente elas começam a tirar muita foto de perfil, elas Exatamente. empolgam com as fotos, né? Vamos lá, Resultados, assim, bem... resultados bem satisfatórios. Transformam vidas mesmo. Ó, então, assim, a gente está sempre para promover saúde, né? Com estética E com responsabilidade responsabilidade. E falando em responsabilidade, nós trabalhamos no consultório, mas a gente tem monitor, né? Multiparâmetros, então os pacientes são todos monitorados. A gente tem oxigênio, tem todos os equipamentos de segurança, né? De respiração. Então, todo paciente que a gente vai operar, a gente tem a segurança. E a gente está montando, né, o nosso mini hospital, né, nosso bloco cirúrgico, e breve vai estar pronto com mais segurança ainda, e pensando sempre no melhor para o paciente, tá? Mais alguns casos aí, você vê que pessoas já são bonitas, né? O ser humano é bonito de natureza, né? Mas como que um procedimento muda, né, a pessoa, o astral da pessoa, tudo muda, né? A fisionomia, rinoplastia masculina também, né? Com definição maior de ponta. Então, vamos pegar um procedimento aqui. Aqui a gente fez uma rinoplastia, fez um lifting de sobrancelhas, né, Leandro? Exatamente. Abriu o olhar. Então, temos assim vários casos e eu vou te falar que praticamente na parte de rinoplastia, a maioria dos nossos pacientes satisfeitos, né? Algumas pessoas até conhecidas aí na cidade também, né? Várias pessoas conhecidas. Então, a gente tenta fazer o melhor para os pacientes, né? E é claro, né? A rinoplastia, por mais, não é uma formulazinha que eu quero um nariz igual de fulano, nariz igual de ciclano. Copiar. Não é Ctrl-C, Ctrl-V. As características individuais, elas sempre vão ser respeitadas naquele organismo. Então, eu tentar copiar o nariz do Leandro no Vitor... Não vai funcionar. Não vai. A pessoa às vezes tem um rosto muito largo. Exatamente. Que é um nariz fino. E não combina, né, com o seu perfil. Não combina, né? Volta um pouquinho só pra gente poder... Achei interessante essa colocação. Eu ia falar um pouquinho só de lifting facial, mas vamos lá. Que eu lembro do Renato, que fez com a gente a cirurgia. Pode voltar. A questão da característica do paciente, né? Muitas vezes quando a gente vai fazer uma rinoplastia, a gente tem que observar os padrões faciais. O Renato até falou com a gente, previamente à cirurgia, assim, eu tenho um rosto um pouco maior, eu não quero o nariz delicado demais, porque não cabe no meu rosto. Eu quero algo que fique bonito, mas eu quero algo que converse com o meu rosto. Então, o nariz dele, a gente conseguiu fazer um resultado, você vê que não é um nariz pequenininho, não. É um nariz que ficou legal para ele. Pro rosto dele, né? Encaixou, né? Exatamente. Igual nós operamos uma paciente essa semana, paciente alta, 1,75 de altura quase, ela queria um nariz, tinha um dorso um pouco mais alto, mas não cabia um nariz muito pequeno. Nariz fino demais. Fino demais. Então a gente vai tentando alinhar a expectativa do paciente e, claro, nós damos também nossa opinião, de certa forma, para tentar conduzir e chegar no resultado que fica bacana, né? Bom, falando um pouquinho de lifting facial também, de flacidez, né? Que a gente estava falando dos equipamentos, cada dia um equipamento novo. Né, os lifting faciais não tem idade, né? A pessoa fala, tem um pouco de flacidez, qual que é a idade para me fazer um lift? Não tem idade, tem indicação, né? Tem às vezes uma pessoa que estava um pouco acima do peso, perdeu um peso, gerou uma flacidez. Claro, pode fazer estimulador de colágeno e tudo, mas o excesso de pele não é só com lift mesmo, pra gente tirar essa flacidez, esse excesso de pele, né? Tanto em rosto quanto em papada, né? Questão também, né, Leandro, que a gente tem feito muito, vendo pessoas reclamando de olheira, né? De bolsas, né? Fala um pouquinho dessas bolsas aí, esse tratamento de bolsas, no reposicionamento. Exatamente. Na parte, quando a gente pensa em olhos, a gente tem que pensar também em terço médio facial, principalmente na blefaroplastia inferior, né? Muitas vezes a pessoa acha que é só tirar um excesso de pele. E tem, na realidade, extrusão de algumas bolsas de gordura que podem acabar prejudicando esteticamente esses pacientes. Então,
E no terço facial também, no terço médio, tem essa marcação também que pode ficar um pouco mais evidente, que a gente resolve com o lift facial, mas a gente pode fazer um acesso também via pálpebra inferior. Fazendo um lift do terço médio, Um lift do terço médio via pálpebra inferior. Então a gente acaba reposicionando esses tecidos com resultados muito bons, com a cirurgia minimamente invasiva, né? Mais conservadora, que a gente não vai fazer um acesso lateral com o lift facial, que é um acesso um pouco maior, né? E acaba, a gente consegue ter resultados interessantes, muito, muito bons e duradouros, né? E entrando nesse detalhe de resultados duradouros, muitos pacientes perguntam para a gente, esse resultado é para sempre? Essa cirurgia é para sempre? O envelhecimento, ele continua acontecendo, né? Continua acontecendo. Foi interessante que nós operamos uma paciente tem um mês na realidade. Blefaroplastia superior, paciente com 35 anos de idade. Vitor falando a questão, a cirurgia ela tem indicação, ela não tem idade. Muitos pacientes, às vezes jovens, já necessitam de determinados procedimentos. Ela tinha já um olhar um pouco mais pesado, né? E, inclusive, na hora de fazer uma maquiagem, era o que incomodava ela muito, que ela não conseguia fazer a maquiagem, a pele da pálpebra já estava repousando em cima dos cílios, né? Então, acaba prejudicando e acaba complicando. E não só a parte estética, como a parte funcional, um peso na pálpebra superior. Fizemos cirurgia dela, ela ficou muito satisfeita, o resultado, assim, incrível. E, assim, a gente percebe, voltando à questão do envelhecimento, pode ser que daqui a alguns anos, esse excesso de pele volte a acumular naquela região e o paciente precise fazer a cirurgia novamente, né? Complementando o Leandro, fazer esse gerenciamento do envelhecimento é super importante, porque o envelhecimento ele é constante durante a vida. Em um determinado momento, você tem uma perca de gordura nos coxins, faciais, até tecido ósseo. Você fazer esse gerenciamento do envelhecimento, você vai envelhecer com qualidade. Então, assim, é super importante fazer esse gerenciamento. Tá ligado também ao DNA, né? Tipo de pele, alimentação, exposição ao sol. Exposição ao sol. Então, assim, são um conjunto de fatores, né? Não adianta a pessoa fazer um lift e sair pegando sol sem protetor solar. Comendo açúcar. Então, assim, o cuidado da saúde, ele é geral, né? Um alimento que você come, ele não vai agir só na pontinha do seu dedo, ele é no corpo inteiro. Tudo, é no corpo inteiro, né? Tem um tio meu que é médico, né? O cirurgião plástico, ele sempre fala, né? A palavra remédio, ela tem um significado, que é a gente voltar ao equilíbrio. Voltar, médio, equilíbrio. Então, a gente tem sempre tentar voltar ao equilíbrio do nosso corpo, né? Então, uma vida saudável. Sem exageros, né? Exercício físico excelente, sem exageros. Comer um hambúrguer, beleza, mas sem exagero. Você viver uma vida equilibrada, né? Só dar um detalhezinho aqui que o pessoal está perguntando aqui em relação à imagem, que a imagem fica muito pequena, né? No Instagram. É só dar um zoom, você vai clicar na tela e abrir o dedo, que aí a imagem fica um pouquinho maior, tá? Beleza. Então, pessoal, nós estamos, né, operando já aí desde 2022, né, em 1 ou 2, né? Acho que 1 para 2. 2022. O tempo tá passando. Fazemos os procedimentos de rinoplastia, né, de lifting facial, de lipo de papada, reposicionamento do tecido muscular, né? Na blefaroplastia fazemos superior e inferior e o lifting de sobrancelhas, né? Junto com esse procedimento, eu acho que aqui na região só a gente faz, né? Que é a osteoplastia de órbita, né? Às vezes a pessoa levanta a sobrancelha, mas fica com o osso muito proeminente. Então, a gente faz esse trabalho ósseo todinho também, né? As frontoplastias também, para levantar a fronte toda. E automodelação, autoplastia, fazendo também o lip lift, né? Versão do vermelhão dos lábios. Então a gente está com uma gama de procedimentos estéticos muito legal. Estamos evoluindo as técnicas a cada dia, né? Estudando para oferecer melhor para vocês, dentro da ciência, né? Dentro da humanidade, né? Porque o ser humano, a gente tem que entender ele. Não é muito fácil, mas a gente tem que entender a queixa de cada paciente. Então, a dor de cada paciente. A dor de cada paciente, a gente pega a nossa equipe para tentar resolver aquele problema do paciente, né? Específico. E a gente está aí, de portas abertas, né? Você que é paciente, que quer procurar a gente, que quer fazer um procedimento estético, né?
pode entrar em contato comigo, ou com o Marcos, ou com o Leandro. No Instagram da CEF. No Instagram da CEF, a gente tem uma assessoria, né? Quem está com a gente agora assessorando é a Débora, né? Então a Débora vai responder você, pessoa fantástica, ótima para lidar. Então ela vai te encaminhar para a gente estar te avaliando e fazendo o melhor possível para você, paciente, que quer fazer algum procedimento com a gente, né? Tem algumas perguntas, pessoal? Aqui. Falamos pra caramba aí. Esquecemos das perguntas. Vamos ver se tem alguma. Internet. Pessoal perguntando. Procedimentos são feitos com anestesia local, né? A maioria dos procedimentos a gente faz com anestesia local, com sedativo leve, sedativo oral. Quando o paciente ele deseja né, que seja feita uma sedação mais profunda, a gente chama um médico anestesista, um anestesiologista, o paciente combina, faz todos os exames pré-operatórios e aí faz assim uma sedação mais profunda, né? A gente não faz nenhum desses procedimentos com anestesia geral, né? Só com sedação profunda, né? O médico anestesiologista vem, faz a sedação pra gente. Mas a maioria dos casos, a anestesia local, a gente é dentista, né? Dentista a gente aprende a trabalhar com anestesia local desde sempre, né? Um médico, às vezes, para ele chegar na anestesiologia, ele teve um processo grande. A gente já aprendeu desde o início como fazer os pontos de anestesiar. A anestesia local, ela é fantástica, né? Então, com uma leve sedaçãozinha, a gente consegue realizar a maioria dos procedimentos. Recuperação mais rápida também, mais né? rápida, seguro, né? A gente... tudo monitorado. Então, oximetria, pressão, batimento cardíaco. Então, assim, a gente faz a maioria dos procedimentos, né, com anestesia local. Se é uma dúvida, né? E estamos aí de portas abertas para você que é paciente, né? Quer operar com a gente. Entre em contato conosco. Entre em contato com a gente. A gente vai dar o nosso máximo aí para solucionar a sua questão. Deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui. A Débora tá ali falando com a gente que tenha. Deixa eu ver se tem aqui. Semana das Mulheres. Deixa eu abrir aqui. Nós vamos tentar ver se a gente faz mais algum podcast, né, Marcos? Chamando. Elogios. Só turma bacana nossa aqui. Maravilha. Chegando Dia das Mulheres, algum desconto para os procedimentos? Com certeza. Vamos lançar aí. Né? Também a importância das drenagens, né, faciais para melhorar do edema. Hoje nós temos a Adriana, depois eu passo o contato para vocês. Na melhora do edema do pós-cirúrgico é bastante importante. A gente vai ter um novo podcast para estar abordando mais esses temas. O tempo é curto, mas a gente vai estar abordando posteriormente esses a princípio temas. É o início, né? A gente vai tentar ver se a gente consegue marcar aí pelo menos semanalmente ou de 15 em 15 dias, né? Um encontro aí para poder atualizar. Dar mais abertura também ao público. Chamar alguns pacientes. Para estar relatando cada processo de seus respectivos procedimentos. Perguntaram aqui, né, de novo pra gente, como lidar com preconceito, né? Que a gente é dentista, né? A gente lidar com o paciente todo dia na cadeira, né? Fica muito próximo do paciente. Nossos pacientes, eles confiam na gente, né? Eles estão com a gente deixa muito claro para eles que a gente é dentista, que eu acho fundamental, né? Especialista em cirurgia, especialista em harmonização, né? Mas de base é odontologia. Mas a gente deixa muito claro para eles sabem que estão sendo operados por dentistas, né? E acho que a melhor resposta, assim, desse preconceito é o resultado. Então, assim, eu não me preocupo muito com fofoca ou más intenções. Eu mostro o resultado e é isso. Então é isso, pessoal. Acho que nós estamos quase chegando a 1 hora aí, né? De nosso primeiro podcast. Né? De início ao fim. Então a gente vai encerrar por aqui. Né? Agradecer quem assistiu. Agradecer a todos os nossos pacientes. Né? Isso, mandar um abraço para todos, sem exceção. Sem exceção, assim, vocês foram fundamental para a nossa caminhada, nos motiva a cada dia. E eu fico extremamente feliz com cada resultado. Assim, é animador acordar 7 horas da manhã, voltar para casa, sabendo que transformei mais uma vida. É muito gratificante, né?
a confiança que nossos pacientes depositam na gente, né? E é o que dá força para a gente continuar trabalhando, estudando e tentando entregar o nosso melhor todo dia. Isso aí é sem dúvida. E amparado, junto, né? Do lado ali, ó, com amigos, né? Além de equipe, somos amigos também. Hoje, a gente consegue saber que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. É isso aí. Porque a equipe, a gente não é só para lidar com as coisas boas, com os momentos bons, não. É para lidar também com os momentos ruins. Um apoia o outro, né? Tem muito estudante de odontologia hoje que acompanha a gente, a nossa equipe. E essa é uma indicação, um conselho. Já comece desde a faculdade, a gente aprende a trabalhar em equipe e que dê continuidade aí nessa filosofia de trabalhar em equipe, porque é um caminho certeiro, um caminho correto de se fazer. E não pode ter egoísmo, não pode ter estrelismo, né? Cada um tem seu lugar, ninguém é melhor do que ninguém. E estamos juntos aí, né? Pra nós três aqui, com as turmas dos bastidores também, né? Para fazer o melhor para os nossos pacientes. É isso aí. Então, isso, pessoal. Obrigado a todo mundo. Muito obrigado. Vamos encerrar aí e vai ter mais, viu? Vai ter mais. Pode esperar.